Pois bem, as fontes formais são aquelas fontes que estão positivadas. E aqui, cuidado, porque tem pessoas que entendem que fonte positivada é aquela que é escrita. Não necessariamente. Como, por exemplo, nos países da Common Law, nós temos o quê? Os usos e costumes. E aqui nós também temos. Os usos e costumes também são usados como fontes, tá? Dou exemplo para você do artigo 8º da CLT, que diz que os usos e costumes também podem ser usados como uma forma subsidiária do juiz decidir o caso em concreto. Pois bem, as fontes formais, elas se dividem em autônomas e heterônomas. Autônomas é quando há a participação do empregado e empregador na elaboração da norma. Exemplo, regulamento interno. Quando o regulamento interno da empresa, ele é elaborado com a participação do empregador e do empregado, nós temos uma fonte formal heterônoma. Outro exemplo, o acordo coletivo. O que é o acordo coletivo? É o acordo feito entre empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas com a empresa ou com um grupo, com a intervenção do sindicato, porque hoje o artigo 8º da Constituição Federal exige que em qualquer negociação coletiva haja a intervenção do sindicato. Então, o acordo coletivo é empregados de uma empresa com a intervenção do sindicato. No momento em que esse acordo é celebrado, nós temos uma fonte formal autônoma. Outro exemplo são as convenções coletivas. Quando o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores fazem um acordo, nós temos uma convenção coletiva. Então, é uma fonte formal autônoma do direito. Então, para ficar bem claro, as fontes formais autônomas são aquelas em que há a participação do empregado e do empregador, ou de seus representantes, que seria o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, de uma determinada categoria econômica ou profissional. Aí nós temos as fontes formais heterônomas, que são aquelas que são, muitas vezes, editadas por um terceiro. Aqui eu vou fazer um parênteses importante, porque o regulamento interno da empresa, quando elaborado somente pelo empregador, é uma fonte formal heterônoma, porque não há participação do empregado. A autônoma tem que haver a participação do empregado e a participação do empregador ou seus representantes, que são seus sindicatos. A fonte formal heterônoma, não. Tá? O regulamento interno da empresa, quando ele é feito somente pelo empregador, é uma fonte formal heterônoma. Outro exemplo que eu dou para vocês é a sentença normativa. O que é sentença normativa? A sentença normativa é quando o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores de uma mesma categoria econômica profissional não conseguiram fazer um acordo. O artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal diz que, não sendo possível a negociação coletiva, não sendo possível a escolha de um juiz arbitral, de comum acordo, vão ingressar com dissídio coletivo, que é a ação entre sindicatos, de empregados e empregadores. Competência para julgar esse dissídio coletivo, quando ele é regional, ou seja, ele é de um estado só, é o Tribunal Regional do Trabalho daquela região. Se o dissídio coletivo pega várias regiões, por exemplo, pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como dos bancários, por exemplo, vai ter que ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque não pode ser nem o TRT do Rio Grande do Sul, nem o TRT de Santa Catarina e muito menos o do Paraná. Então, esse dissídio coletivo vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. No momento que o TST julga, ou se for regional, somente no Rio Grande do Sul, o TRT da 4ª região julgar, nós temos a sentença normativa, ou seja, aquela sentença vai normatizar toda aquela classe de trabalhadores, ou seja, todos aqueles trabalhadores que fazem parte daquele sindicato e daquele de empregados e empregadores dentro de uma base territorial, porque o acordo, a convenção coletiva, em especial a convenção coletiva, tem o quê? Tem uma base territorial, aonde ela vai ter a sua abrangência. Exemplo, Sindicato dos Comerciantes e dos Comerciários do Litoral Norte.
vai ter abrangência só no litoral norte. No litoral sul, só o litoral sul, ok? Então, isso é a sentença normativa. E, por óbvio, vocês devem lembrar lá da pirâmide de Kelsen, que nós temos, né, no ápice das fontes, né, formais heterônomas, a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, nós temos as emendas constitucionais, nós temos as medidas provisórias, nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis complementares, nós temos todos os tratados e todas as convenções que foram ratificadas pelo Brasil, que entram dentro do mesmo patamar das leis ordinárias, certo? Nós temos decretos, nós temos as instruções normativas. Dou um exemplo para vocês. A questão das medidas, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são aquelas normas que estipulam quais são as atividades que são consideradas insalubres e quais as que são consideradas perigosas. E qual é o tempo de exposição e qual é o grau que o empregado pode estar exposto. Então, essas normas regulamentadoras, por força da CLT, elas têm função legislativa de fonte formal heterônoma.